Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos irmãos, eu quero falar aqui das 6 etapas do processo de Deus. Eu estava no altar agora há pouco e eu compartilhava com os irmãos que estavam ali presentes. Quero compartilhar com você também. Tenho certeza que vai valer a pena, você que me ouve do outro lado. Você vai ver aqui como viver as boas novas da salvação, ou como ser alguém cheio de fé. Se você deseja que Deus aumente a sua fé, ou se você deseja viver as boas novas do reino, essa mensagem é para você. Isaías 61, versículo de número 1, diz o título: As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Você percebe que de cara a Bíblia ela está nos ensinando, mostrando ou nos instruindo que a pessoa a qual repousa sobre ela o Espírito Santo de Deus, ela tem um propósito ou o objetivo: levar a outras pessoas aquilo que do Espírito Santo você recebeu. Porque o Espírito Santo, quando a Bíblia menciona o Espírito Santo, está se falando do Espírito de conselho, está se falando do Espírito de paz, do Espírito de amor, de longanimidade, do Espírito da alegria. E essa alegria, esse amor, essa paz ou essa fé que os é dada a alguém através do Espírito Santo, esse alguém sobre quem repousa o Espírito Santo tem como objetivo em transmitir isso a outras pessoas através do ensinamento, que é exatamente o que eu estou fazendo com você agora. Por quê? Porque eu sei que repousa sobre você também, e talvez você ainda nem sabia que você era forte. Alguns podiam ser que soubessem, mas há pessoas que mesmo tendo o Espírito Santo, a pessoa não sabe que ela é forte, que ela é capaz, que ela consegue. Quanto a Escritura diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, alguém sobre quem repousa o Espírito Santo, você pode vencer qualquer barreira, você pode vencer qualquer má notícia, você pode vencer qualquer problema. Você é mais forte do que tudo isso, porque o Espírito Santo repousa sobre você. O Espírito de conselho, de amor, o Espírito de paz. E esse amor, essa paz, esse conselho, o qual está em você, através do Espírito Santo, você deve levar isso, ou transmitir isso a outras pessoas, ensinar isso a outras pessoas. Esse é uma das primeiras etapas, a primeira etapa do processo de Deus na vida de alguém. A primeira etapa é essa: você transmitir às pessoas aquilo que do Espírito Santo há em você. Primeira etapa do processo. Segunda etapa, versículo 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos que choram. Então a primeira etapa é ser instruído pelo Espírito Santo, e aquilo que o aprendeu, ou que alguém foi instruído pelo Espírito Santo, a primeira etapa, transmitir a outros. E durante esse processo que alguém vai sendo ensinado ou instruído pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai levando esse alguém, ou dando a conhecer esse alguém a Deus. O próprio Espírito Santo vai apresentar o Pai para esse alguém, porque o Pai é o próprio Espírito. Você vai vivendo experiência, você vai conhecendo, e ao conhecê-lo, através das experiências, por meio do ensinamento, no versículo 2, que é a segunda etapa a segunda etapa do propósito de Deus. A primeira etapa é o ensinamento, a instrução, primeira etapa. Segunda etapa, aceitar a Cristo, apregoar o ano aceitável do Senhor. A primeira etapa, a gente aprende, somos instruídos na primeira etapa. Enquanto estamos aprendendo, sendo instruído, você vai ganhando experiência, vai conhecendo a Deus. E ao conhecer por meio do ensinamento, segunda etapa, aí você aceita Cristo, versículo 2. Versículo 3: e a pôr sobre os que se amam estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória.
Então a primeira etapa do projeto, ou do propósito de Deus é alguém aprender, ser instruído pelo Espírito Santo. Primeira etapa. E no processo do aprendizado ou de instrução, a gente vai ganhando experiência conhecendo a Deus. E quando conhece a Deus, na primeira etapa do ensinamento, a segunda é aceitar, versículo 2. A terceira etapa, a Bíblia diz que você é coroado, uma coroa em vez de cinza. A terceira etapa do processo. Primeiro você aprende sobre ele. Segundo, você aceita. Terceiro, você é coroado, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez do espírito angustiado. Acredite você, há muitas pessoas na presença de Deus e vivendo essa angústia, esse espírito angustiado, esse espírito de opressão, esse espírito de ódio, esse espírito de malícia, de tristeza, esse espírito de pobreza, esse espírito de escravidão. É necessário se libertar desse espírito, até porque sobre você o que repousa é o Espírito da glória de Deus, o Espírito de paz, de amor, o Espírito de conselho. O que repousa sobre você é o Espírito de fortaleza, o Espírito do Deus Todo-Poderoso, o qual nos ensina, nos instrui na primeira etapa do processo. Na segunda etapa você aceita o Todo-Poderoso. Na terceira etapa você é coroado, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria. O reino do céu não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo de Deus. Veste de louvor em vez de espírito angustiado, que é a veste de louvor as vestimentas que foram alvejadas no sangue do Cordeiro, ou a armadura do Espírito Santo de Deus. Quando alguém recebe essas vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a partir daqui esse alguém tem que ser cheio de fé, esse alguém tem que se tornar inabalável, porque está revestido de fortaleza, está revestido com as vestimentas de louvor. Tem que se libertar do espírito de opressão, do espírito de angústia, do espírito de escravidão. Tem que se libertar do espírito que atormenta, que tira o sono, que rouba a paz de alguém. A partir do momento que o Espírito de Deus repousa sobre alguém, deve se libertar-se completamente de quem você era e tornar-se um alguém cheio de fé, cheio do poder do Espírito. Por isso diz em Atos dos Apóstolos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então alguém sobre quem desceu esse poder chamado Espírito Santo tem que ter sobre si essas vestes de louvor, aonde até a longa distância o adversário tem que olhar para essas pessoas e ver nelas a glória de Deus, o brilho de Deus, por causa das vestes de louvor a qual sobre alguém está. Então a primeira etapa do processo de Deus é o aprendizado, o ensinamento. Durante o ensinamento, o aprendizado, esse alguém passa a ter experiência, conhecer a Deus. Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa do versículo 2 é aceitar. A terceira etapa é ser coroado, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Terceira etapa. Quarta etapa, versículo 4 diz assim, no versículo de número 4 diz assim: edificarão seus lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão a cidade arruinada e destruída de geração em geração. Veja, quando a Bíblia diz no versículo 4, edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos. A quarta etapa do processo de Deus é restituir o que você perdeu um dia. Primeira etapa, o aprendizado, instrução ou ensinamento. Segunda etapa, aceitar a Cristo. Terceira etapa, você é coroado, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Quarta etapa, Deus te restitui o que você perdeu um dia. Quinta etapa, versículo 7, em lugar da vergonha tereis dupla honra. Veja uma coisa por vez, tudo dá seu tempo. Para aqueles que são impacientes, aprenda. As coisas de Deus, elas não vão acontecer assim. Tem o tempo certo. Ser paciente, tenha calma. Tudo vai acontecer, se cumprir no tempo certo. Deus não esqueceu do que te prometeu.
Deus não falha, Ele é fiel, mas as coisas só vão acontecer no tempo que foi determinado por Ele. Não é no tempo que você quer que aconteça, mas é no tempo que foi determinado pelo Todo-Poderoso. Então tenha calma, seja paciente. Veja que aqui gradativamente, paralelamente se falando, as coisas vão acontecendo tudo ao seu tempo, tudo tem o tempo de acontecer. Então a quinta etapa do processo é ser honrado, né? Em lugar da vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Veja que eu falei da quarta etapa, que é Deus instituir. Na quinta etapa a Bíblia diz que nessa terra você possuirá o dobro e terá perpétua alegria. A quinta etapa do processo. Primeira, você passa pelo aprendizado e ensinamento. Dentro do aprendizado e ensinamento, você passa a ter experiência com Deus. Segunda etapa, você aceita Cristo. Na terceira etapa, você é coroado, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor, ser revestido de força, ser revestido com o Espírito da glória de Deus, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Quarta etapa do processo, Deus te restitui o que você perdeu um dia. Quinta etapa do processo, você é honrado no lugar da vergonha, tereis dupla honra. Por isso, em vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. A quinta etapa do processo de Deus. A sexta etapa do processo, no versículo 9, a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem e os reconhecerão como família bendita do Senhor. 6 etapas do processo de Deus para que alguém viva em si mesmo as boas novas do reino de Deus. Primeira etapa, ensinamento, aprendizado. Segunda etapa, versículo 2, aceita Deus. Terceira etapa é coroado, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Quarta etapa, Deus te restitui o que você perdeu um dia. Quinta etapa, você é honrado no lugar da vergonha, tereis dupla honra. Na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Terás o dobro na quinta etapa do processo. Na sexta etapa, a sua família será conhecida como família bendita do Senhor, ou família bendita do reino de Deus. 6 etapas tem o processo de Deus para que alguém possa viver as boas novas. Eu não sei em qual etapa você está, mas independente da qual você esteja, continue em frente, que todas essas boas novas vai se cumprir na sua vida no nome de Jesus. Tenha calma, seja paciente, não se desespere. Como disse, na terceira etapa, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Se liberta desse espírito de angústia, desse espírito de fraqueza, desse espírito que está te escravizando, que está te entristecendo, que está te desanimando. Joga esse espírito de pobreza, de fraqueza, de fracasso, de escravidão na lata do lixo, da descarga desse espírito de fracasso e seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Seja revestido com as vestes de louvor. Ei, sobre a sua vida repousa o Espírito da glória de Deus. Você é forte, mesmo que você esteja vivendo as etapas do processo, aguenta firme, seja forte. Deus vai te revestir com as vestimentas de louvor, veste de louvor em vez de espírito angustiado, vai te tornar inabalável na fé, vai te fazer uma mulher forte, preparada, um homem preparado, uma pessoa pronta para todas e qualquer circunstância, uma pessoa pronta para a vitória. O processo que você está passando é Deus te preparando para dias melhores que estão por vir. É Deus te preparando para vitórias que já estão a caminho. É Deus te preparando para grandes coisas que vai te acontecer nos próximos dias no nome de Jesus. Tá bom? Aguenta firme nas etapas do processo. Vai valer a pena. Quando você chegar ao fim, na sexta etapa, as boas novas vai começar a se cumprir na sua vida e você vai ver que mesmo tendo passado pelas 6 etapas do processo, por mais doloroso que seja, você vai ver que vai valer a pena tudo isso. Porque você vai olhar para trás, você vai lembrar de tudo que você passou, mas lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Tá bom? Deus abençoe, aguenta firme, seja forte, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Deus está te preparando para grandes coisas que está por vir. Tá certo? Forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.